Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu acabei de ouvir todo ele para poder dar uma opinião bastante completa e bastante sincera a respeito do último álbum, né? O último álbum lançado em 2015 pelo David Gilmour. David Gilmour igual Pink Floyd. Essa é que é a realidade, tá? Mas antes de começar a comentar sobre o álbum, sobre a edição, inclusive também, eu tenho que pedir a vocês, como sempre, se inscrevam no canal, tá? E se gostar do papo aqui, deixa o seu gostei ou não gostei. Faz parte da brincadeira, né? Bom, o álbum que eu tô falando, gente, eu vou mostrar logo de cara aqui, é esse aqui, ó. Esse álbum aqui, no momento, é o último álbum do David Gilmour e eu digo também o último álbum do Pink Floyd. O último até o momento, tá? Em setembro, o David Gilmour já avisou, vai lançar um álbum novo. Já tem até 2 músicas já rodando aí nos streamings e tal. 2 músicas, inclusive 2 músicas legais, tá? 2 músicas que eu gostei. Mas tem que ouvir com mais calma e depois tem que ouvir o álbum todo em setembro. Setembro sai o novo álbum do David Gilmour, que lança álbum quase que de 10 em 10 anos. É uma coisa assim doida, é uma pena, né? Porque para quem é muito fã do cara, como nós somos, né? Quem é fã do Pink Floyd, fã do David Gilmour, lamenta ele demorar tanto a lançar um álbum, mas levando em consideração que é um preciosista, que é um cara que quer o máximo da qualidade em todos os aspectos. Primeiro na composição musical, depois nas letras, depois nos arranjos, depois no processo de gravação, depois no processo de edição, de mixagem e de masterização, tá? Esse álbum aqui, gente, primeiro eu vou dizer de cara para vocês, já vou dizer logo de cara, é excepcional, é excelente, de ponta a ponta, como os melhores álbuns do Pink Floyd, tá? Ele tá no mesmo nível dos melhores álbuns do Pink Floyd, no nível do... Vou começar forçando uma barra, tá? Do Atom Heart Mother, aquele famoso álbum da vaca, o Meadow, aquele nariz de porco, né, tal. Depois o The Dark Side of the Moon, o Wish You Were Here, aí depois tem uma fase meio esquisita, tal. Depois o Momentary Lapse of Reason e o Division Bell, tá? Isso para mim é a melhor parte da discografia do Pink Floyd, tá? E do David Gilmour, o David Gilmour lançou um disco em 78, chamado apenas David Gilmour, que é bom, razoável. Depois ele lançou em 84 aquele About Face, mais ou menos, né? E aí ele levou, né, 20 anos praticamente, levou 20 anos para em 2006 lançar o On Island, que depois eu posso até mostrar aqui para vocês, o On Island. Levou então mais 10 anos, 2006, 2015, ele lançou o Rattle That Lock. Tá aqui, ó, Rattle That Lock. Tá? É um álbum, se você ouvir o CD, você já vai ficar apaixonado pelo CD. Se você ouvir no streaming, tem no streaming, não tem nada difícil. Se você ainda não conhece o David Gilmour, o Pink Floyd, eu te aconselho, vai pro teu streaming lá, pro Spotify, YouTube Music, Amazon Music, o que você quiser, e ouça alguma coisa do David Gilmour. E você pode começar a ouvir, para começar a gostar, esse Rattle That Lock. Rattle That Lock, que já é um título muito bacana, muito bonito, já começa bom pelo título. Rattle That Lock é force a fechadura, né? Dá aquela testada de vez em quando a fechadura, se ela não abre, se ela não cede. É aquele famoso grito de liberdade, que não é essencialmente uma coisa nem política e muito menos ideológica. Não é, é uma coisa de vida. Você não pode se deixar ficar preso em determinadas situações que não são do seu agrado, seja o que for. Seja o que for, você tem que amadurecer as ideias e conforme você sinta que realmente não tem mais condição de continuar convivendo com aquela situação, Rattle That Lock, vai lá e dá testado na fechadura, porque numa hora dessa a fechadura abre, tá? Rattle That Lock, tá? Bom,
O CD, aí, vamos falar dessa edição aqui, tá? Logicamente, você pode conseguir o CD, né? Tem um CDzinho, tá? Você pode conseguir a edição, como é que se pode dizer? Você pode conseguir a edição um pouco melhorada, com um CD um pouco, você pode ouvir no streaming, você pode fazer tudo isso aí, tá certo. Tem a edição japonesa, que é um pouquinho melhor na qualidade, mas ainda assim é um CD que, logicamente, com as tecnologias de hoje em dia, é muito bem gravado. Essa edição aqui, que é uma edição box, olha só que bacana essa edição, tá? Essa edição aqui, que é um box, vem cheia de extras aqui. Inclusive, se você quiser ver a edição por dentro, com todos os detalhes, com tudo que vem dentro dela, tem um vídeo no nosso canal mostrando ela por dentro. Aqui eu não estou preocupado em mostrar a edição por dentro, estou preocupado em comentar, tá? Muito bem. Então, nessa edição vem um CD e um DVD, tá? O CD é o mesmo CD que saiu em outras edições, simples, com um CDzinho e tal, com as 10 músicas. São 10 músicas espetaculares e com muita história para ser contada, tá? Mas eu vou deixar isso para daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou contar a história. E depois, nessa edição, aí sim, só nessa edição aqui, você vai ter um DVD. Tá? Esse DVD, como vocês sabem, um DVD tem uma capacidade de armazenar arquivos muito maior do que o CD. Tá? No CD é mais limitado. Se presta exclusivamente para arquivos de música, de áudio. O DVD não. No DVD você pode incluir muito mais coisa. Tá? E aí é que faz a diferença essa ediçãozinha aqui, que nem é tão cara, tá, gente? Dá para você conseguir essa edição maravilhosa no Mercado Livre. Tem no Mercado Livre para vender, tá? Bom, no DVD tem uma parte que é de áudio e tem uma parte que é de vídeo. A parte de áudio já começa com todas as músicas do CD. Então você pode ouvir as músicas do CD e pode ouvir no DVD. No DVD, você pode ouvir ela acho que são 3 formatos de áudio. O estéreo, o Dolby Digital ou DTS 5.1, tanto Dolby Digital quanto DTS 5.1, 5 canais mais o subwoofer. Fica espetacular, já é uma experiência sonora aprimorada, melhorada, muito superior, desde que, logicamente, você tenha um equipamento de som desse nível, né? Que tem essa possibilidade de fazer uma coisa bem legal. Ou então um fone de ouvido também, se você tem um ótimo fone de ouvido, gastou aquela grana, comprou um fone de ouvido sofisticado, você também já vai ter uma experiência melhor se você ouvir no DVD. Já é diferente do CD. São experiências sonoras diferentes. Depois, no DVD, aí é que vem tudo aquilo que você não vai encontrar em streaming. Não vai encontrar em streaming. Isso aqui é para o fã, aquele cara que é fã mesmo do David Gilmour, do Pink Floyd, e é colecionador. Aí, para ele, esse boxezinho aqui é maravilhoso, é sensacional. No DVD, você tem uma parte de áudio, que eu já falei aqui, que é o CD em versões 5.1, né, Dolby Digital e DTS, e depois você tem algumas curiosidades, mas muito interessantes e muito bem gravadas, com boa qualidade de áudio, muito boa qualidade de áudio, e imagem, com uma imagem de boa qualidade, tá? Eu arrisco dizer que a imagem aqui está quase de um Blu-ray. Tá muito legal a imagem aqui. Então ele tem aqui, se eu não me engano, 4 sessões, aquelas jam session, né, que a gente chama jam session, são aquelas sessões de improviso, de inspiração, de criação, aquele momento que os músicos se reúnem e ficam tocando lá umas maluquices, fazem aquela jam session que lembra muito aquelas experiências dos grandes músicos de jazz, de blues, né? Que gênios. E aqui, essa galera aqui, tudo setentão aqui, todo mundo tem mais de 70 aqui, todo mundo não, mas a maioria aqui está nessa faixa já, tudo coroa, sabe tudo de música, mas sabe tudo de música. Então, é uma delícia à parte ouvir essas bar jams, que ele naturalmente ele chama de bar, é um celeiro, né? Então, um local em que ele faz umas jam sessions com os músicos que ele estava usando para compor esse álbum, tá? Bom, de cara já posso dizer para vocês aqui que não tem mais, além do próprio, né, David Gilmour, não tem mais nenhum músico do Pink Floyd, né? Porque o Nick Mason parou, né, basicamente de tocar bateria, pelo menos assim, né, profissionalmente, né? E o Richard Wright, infelizmente, faleceu em 2008.
2008, o Richard Wright, Rick Wright, como ele chama, né? O Richard Wright faleceu em 2008. Esse álbum aqui é 2015, tá? Mas ele tem uma série de peculiaridades que praticamente trazem de volta o Richard Wright. Porque nesse álbum aqui a gente percebe a afinidade, a amizade, o companheirismo que o David Gilmour tinha com o Richard Wright. Ele tinha uma boa relação também com o Nick Mason. O Nick Mason também era tranquilo, porque eram dois músicos muito mais fáceis de lidar, né? Não é o caso do Roger Waters. O Roger Waters é um cara meio polêmico, é um cara que, né, tem umas opiniões um pouco agressivas, né, um pouco mais difícil de lidar, tal. O David Gilmour, o Nick Mason, o Richard Wright são muito mais tranquilos. Tem vários episódios aí que mostram essa rispidez, esse descontrole do Roger Waters, que atingiu o Richard Wright muito, acabou demitindo ele e botando no contrato que estava proibido de voltar a assinar contrato com o Pink Floyd, as coisas realmente muito exageradas, até porque a origem disso não foi nada muito grave, foi apenas que o Richard Wright não aceitou voltar interromper as férias dele para voltar a gravar um álbum que se não me engano foi até o The Wall, que o Roger Waters queria gravar naquela hora, de qualquer maneira, porque a gravadora estava exigindo, tal, né? Tudo bem, ele poderia ter cedido nisso aí, mas daí é porque ele não cedeu nisso daí. Você expulsar ele da banda e proibir que ele voltasse à banda, botar no contrato isso, né? Bom, o Roger Waters tem muita história esquisita aí, mas vamos deixar isso para outro vídeo. Bom, então aqui você tem quatro Barn Sessions, Barn Jams, né? Que eles fazem aqui, todas muito legais. Depois ele traz aqui um documentário pequeno com a animação do clipe musical exatamente da música título aqui, Rattle That Lock. Esse documentário já é muito legal, porque traz várias opiniões ali. As mais legais, na minha opinião, são exatamente do David Gilmour e da esposa dele, da Polly Samson. Por quê? Porque o David Gilmour conta um fato pitoresco, que eu vou adiantar aqui para vocês, só esse trechinho aqui, que Rattle That Lock, a música que dá título ao álbum, foi uma inspiração bem pitoresca. Ele estava se dirigindo de trem entre estações da França, de Paris e tal, e estava indo de uma estação para outra, e ele estava ouvindo que toda vez que ele parava na estação tinha um sinal que dava na estação para fazer, se não me engano, era propaganda. Antes de entrar a propaganda, nos alto-falantes da estação, tinha umas propagandas, e entrava um som, uma coisa assim qualquer, lógico, quem sou eu para aqui, né, replicar o som, né? Mas vamos lá. E ele ouvia aquele som e começou a ficar intrigado com aquele som, ele achava que aquele som tinha swing. Esse som tem swing, esse som tem swing. Aí quando chegou numa determinada estação, ele parou, pegou o celular dele e botou para gravar. Ficou 5 minutos esperando para captar o tal do som. Captou o som e a inspiração veio e surgiu Rattle That Lock, que é a música que dá título ao disco. O que é Rattle That Lock? É um rock, o resto do que é um rock, mas é um rock pop. É um rock daquele que ele tem um swing exagerado, ele é mais swingado, é mais dançante, né? Você vai ouvir, se você já ouviu, tem a oportunidade de ouvir Rattle That Lock, você vai sentir que tem aquela pegada do Another Brick in the Wall, né? Another Brick in the Wall, ela teve uma pegada dancing enorme, gigantesca, e foi feita com aquela intenção. Tanto é que logo depois, um ano depois mais ou menos, Another Brick in the Wall virou dance music, virou música de boate, de discoteca, né? Imagina, se você parar para analisar a história por trás de The Wall, ou Another Brick in the Wall, é uma coisa muito pesada, uma coisa muito pessimista, muito negativa, e virou dance music por causa dos acordes que ele usa em Another Brick in the Wall. E aqui, Rattle That Lock vai também nessa mesma pegada. Só que aqui, Rattle That Lock não é uma coisa pessimista, não é melancólica, não é nem romântica. Ela é alto astral, é otimista, é positivista, levante-se e combata o que está te incomodando, questione, né?
Rattle That Lock é isso aí, tá? Então, aqui quando ele faz essa documentária The Animators, Alice There and plus Jock, mais Jock, Alice There mais Jock, são os dois animadores, os dois diretores assim que criaram o clipe. E o clipe é bem legal, todo em preto e branco. E aqui também tem um depoimento da Polly Samson falando que de onde veio a inspiração, porque a letra de Rattle That Lock, que aliás o Roger Waters já adora falar mal, não é do David Gilmour, é da Polly Samson. O que não tem problema nenhum, gente, pelo amor de Deus. Todos os músicos, o Rick Wakeman costuma dizer isso, que nós músicos somos uns analfabetos, dizia o Rick Wakeman, o mestre Rick Wakeman. Porque realmente na hora de escrever uma letra é uma coisa, compor uma música é outra, completamente diferente. Tem pessoas que têm a inspiração da música quase que automática, que é o caso do David Gilmour, é o caso do Rick Wakeman. Mas escrever letra é coisa de poeta, é uma outra praia, é uma outra coisa, né? Mal comparando, mas eu tenho que falar isso aqui, é como história em quadrinho. Não adianta o artista, o desenhista, ser impressionante, descomunal, maravilhoso, se ele não tiver um bom escritor atrás dele. Dificilmente um bom artista, um bom desenhista é também um bom escritor. É muito difícil isso, gente. Sinceramente, eu tô aqui, enquanto eu tô falando, tô tentando pensar, lembrar um, e eu não encontro nenhum. Não tem. Não tem. Tá? É muito difícil. Você vai falar, mas o Frank Miller... Tá, mas o Frank Miller, que é um bom escritor, tem boas histórias, não é lá esses artistas todos, né? Até que ele criou um estilo, tá certo, respeito, gosto, mas tá longe de ser um grande artista, né, gente? Vou falar a verdade. Bom, voltando aqui pro nosso Rattle That Lock. Então vem esse documentário, muito legal, e a Polly Samson aqui, ela fala de onde vem a inspiração dela para a letra de Rattle That Lock, que vem de um livro que é do John Milton. John Milton, famoso escritor. John Milton, aqui, esse eu vou até abrir para mostrar para vocês aqui, porque essa edição é tão bacana, mas tão bacana, que eles puseram aqui, ó, o livro. Quer dizer, não o livro na íntegra, que não tem o livro na íntegra não, tá, gente? Tem só a parte 2, que é a parte de onde ela tirou a inspiração para escrever a letra de Rattle That Lock. É Paraíso Perdido, Paradise Lost, do John Milton, tá? Um escritor clássico, extremamente famoso, e aqui eles fizeram esse livreto com a história. Muito legal mesmo, uma edição linda, espetacular. Além desse livreto, a edição também tem esse livreto aqui com a letra das músicas e muitas fotos, tá? David Gilmour, Rattle That Lock. Muito bem, vamos em frente. Aí depois desse documentário, isso tudo no DVD, só tô falando do DVD. Vem esse documentário, The Animator, e depois vem, então, Rattle That Lock, o clipe. Tem um clipe na íntegra, qualidade de som, de imagem espetacular. Um clipe muito bonito, todo em preto e branco, com muito estilo, e uma dramaticidade muito grande, né? Você ouvindo a música, você vai tentando enxergar o que a Polly Samson viu na melodia do David Gilmour, que já era espetacular sozinha. Se você ouvir Rattle That Lock sem a letra, ela já é espetacular, mas com a letra fica ainda melhor. Depois vem novamente The Animators, os animadores, com o Danny Madsen, que é o artista que criou o clipe da música, o outro clipe desse álbum, que é The Girl in the Yellow Dress, a garota no vestido amarelo, tá? The Girl in Yellow Dress foi feita pelo Danny Madsen, e aqui ele conta como é que ele imaginou a história, como é que ele foi convidado pelo David Gilmour e pela Polly Samson, tal. A Polly Samson também conta aqui um pouco de como é que ela imaginou a letra, porque essa letra também é dela, tá? E como é que ela imaginou a letra, muito baseado num quadro, numa arte de um desenho, de um quadro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. De um quadro, olha aqui, ó. De um quadro de um artista famoso, tá? Aliás, tem que falar mais um detalhe para vocês aqui. Na animação do Rattle That Lock, né? Ela usou as imagens, a base das imagens, os guiões, os guias das imagens, são as imagens do artista aqui. Aliás, eu não vou lembrar o nome dele aqui, que é uma tragédia, mas do artista que ilustrou
o livro Gustave Doré, lembrei. Gustave Doré é o artista que ilustrou o Paraíso Perdido. E foi mais ou menos a base do clipe para The Red Hot Lock. Voltamos nós, então, para The Girl in the Yellow Dress. Muito bem. Aí ela conta que foi baseado nesse quadro que eu já mostrei aqui para vocês, né? Mais ou menos aqui, em que a menina de... Eles imaginam aquele clube de jazz, aquela coisa de filme noir, aquela coisa meio muito escura, com muita fumaça, né? Que é um clássico, né? Maravilhoso. E a dançarina, a menina que entra, a menina meio misteriosa, extremamente bonita, extremamente sensual, ela dança com um outro frequentador do local, mas de olho no saxofonista. É muito legal isso aqui, é sensacional. E aí a maneira como a Polly Samson conta como é que ela imaginou também é muito legal, tá? Muito bem. Então vem o anime. Aí depois vem Animators e depois o filme Rattle That Lock. Depois vem Animators, outro documentário, esse que eu acabei de falar, e vem The Girl in the Yellow Dress, o filme, o clipe, também tá aqui, beleza. Tudo isso aqui na edição box, tá? Aí depois você tem Polly Samson e David Gilmour at the Boris House Festival. Eles estiveram num festival, aliás, é um festival de literatura, porque a Polly Samson é uma escritora com alguns livros publicados, e ela estava publicando na época um livro muito próximo, que se eu não me engano é Kindness, ternura, né? Carinho, qualquer coisa assim. E ela disse que nesse livro ela já estava mais ou menos pensando, já estava lendo também o Paraíso Perdido, do John Milton. Então meio que ela encadeou as coisas e percebeu que ela podia escrever a letra de Rattle That Lock mais ou menos baseado no que ela estava lendo. O Paraíso Perdido conta um pouco a história de um anjo caído que resolve desafiar Deus, né? Ele entra em conflito com Deus no Paraíso Perdido, tá? Porque os anjos perderam, né, essa batalha aí. Muito bem. E depois aí vem essa entrevista também é muito legal, muito bem-humorada. E uma coisa interessante dessa entrevista que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: eu não esperava, porque há uma polêmica muito grande. O Roger Waters já falou um monte de bobagem, já até ofendeu a Polly Samson, já se desentendeu com o David Gilmour 200 vezes, desde o Pink Floyd, desde 1975, que o David Gilmour e o Roger Waters não se dão bem mesmo e tal, sobreviveram, né? Então, quando foi fazer essa entrevista aqui, eu imaginei, não vão fazer referência para ser o mais elegante possível, não vão fazer referências ao Roger Waters. Finge que o Roger Waters não existe, que é o que eu faria, né? Para ser muito elegante, para não criar polêmica numa apresentação pública, numa entrevista com plateia. Eu não vou falar nada de Roger Waters, deixa o Roger Waters falar. Mas, por incrível que pareça, eles foram além disso. Eles foram tão elegantes, mas tão sensacionais, que o David Gilmour fala do Roger Waters com muita naturalidade, dando até um certo crédito ao Roger Waters, que ele disse que antes da Polly Samson, ele não tinha tantos problemas de escrever letras, porque ele tinha o Roger. Ele até trata assim com intimidade. O Roger. Ele tinha o Roger. Porque o Roger Waters, escreveu a maior parte das letras do Pink Floyd. Verdade seja dito. Nas melodias, eu diria que a maior parte é do David Gilmour, mas as letras, a maior parte, são do Roger Waters. E ele dá esse crédito ao Roger Waters, apesar do Roger Waters já ter dito um monte de bobagem a respeito do David Gilmour, a respeito da esposa dele, da Polly Samson, te respeitou mesmo, foi uma coisa meio grosseira. Bom, enfim. Então, aqui, nessa entrevista, ele volta a contar como é que ele imaginou a melodia de Rattle That Lock. A Polly Samson volta a falar como é que ela imaginou a letra, baseado no livro do John Milton. E também, quando ela fala do The Girl in the Yellow Dress, ela também fala daquela ideia que eles tiveram, né? Do artista que escolheram e do pôster, que de certa forma foi a inspiração. Esse pôster que eu já mostrei aqui, muito bacana. Esse pôster foi a inspiração
para fazer a letra de The Girl in the Yellow Dress. E ela também conta uma curiosidade muito interessante, que eu achei muito legal, que ela disse que ela não queria deixar o David mal acostumado. Tipo, eu gravo uma melodia, empurro para ela e ela faz a letra para mim, né? Dá aquela de João sem braço, né? Tal, pá. Ela chegou para ele, não, negativo, eu já fiz duas, agora é com você. Fica lá no teu cantinho, no teu escritório, no teu estúdio e fica lá suando camisa para escrever uma letra. E diz que ela de vez em quando ia lá, levava um chazinho para ele e tal, e ele dizia para olha, ela perguntou, e aí, já foi uma coisa? Ele já consegui juntar umas 3 palavras. Aí ela olhava as palavras, olha, é melhor você rever essas palavras aqui, né? Como que a gente está ruim, né? Mas então é isso. Então, tem várias curiosidades, é uma entrevista muito divertida, de certa forma, e com algumas coisas novas, né? Depois, esse daí é o The Making of the Rattle That Lock Album, é o que eles falam aqui na entrevista. A parte de... Aí depois vem mais uma parte de áudio, que antes teve, né? Aqui eu falei para vocês, o álbum completo em DTS, em Dolby Digital. Aí depois ainda vem só áudio, vem Rattle That Lock, versão estendida, um mix estendido de Rattle That Lock, que é a exclusividade dessa caixinha aqui. The Girl in the Yellow Dress, só orquestral. É a voz do David Gilmour em cima de uma orquestra. Não tem a banda de jazz. É muito interessante você ouvir como é que funciona com a banda de jazz, que é baixo, bateria, guitarra, né? Baixo, bateria, guitarra e teclado, né? Piano. Baixo, bateria, piano e guitarra. E aqui só orquestrado, mas com a voz do David Gilmour. É muito interessante essa versãozinha aqui, orchestral version de The Girl in the Yellow Dress. Maravilhoso. Depois vem Rattle That Lock e Youth Mix, que seria uma versão dance, apelando, fazendo aquilo que fizeram com Another Break in the Wall, aqui com Rattle That Lock, botando lá na versão com aquela batida típica do dance music, né? Interessante, mas eu pessoalmente não gosto. E finalmente, Rattle That Lock Radio Edit, tá? Que é uma versão feita para ser exibida nas emissoras, né? Nas estações de rádio, televisão e tal. Então aqui ainda tem essa versão que é um pouquinho diferente da versão que está gravada anteriormente, tanto no CD quanto no DVD. Tá bom, gente? É um espetáculo sensacional. Eu fiquei babando. Aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Aqui é o CD, que tem as 10 músicas aqui completinhas, muito bem gravado, excepcional qualidade de som. Aqui tem melhor ainda, tem isso tudo que eu falei aqui para vocês, que essa aqui é a pérola aqui, a cereja do bolo, é o DVD. O DVD vem com tudo isso que eu falei aqui, tudo completinho, bacana. Então, entra isso aqui, vamos lá. Aí depois também acho uns mimozinhos aqui, que é um envelopinho de carta, para você guardar aqui o postalzinho, que é o quadro, né? Em que ela se inspirou para escrever a letra de The Girl in the Yellow Dress. Muito bem. Além disso, vem logicamente aqui, eu vou até mostrar para vocês, que eu já mostrei tudo isso no vídeo aí, tá? Mas eu vou mostrar aqui de novo, porque é muito bacana mesmo. Aqui vem uma imagem belíssima aqui do nosso mestre, David Gilmour, e aqui o cartaz da turnê Live 2015, da turnê desse álbum. Lembrando que a turnê desse álbum, Rattle That Lock, 2015, gerou aquele excelente, que depois eu vou gravar um vídeo falando dele, aquela excelente edição que é o Live em Pompeia. Live em Pompeia, 2016 ou 2017, agora eu acho que 2016 ele foi gravado, 2017 saiu o álbum. Maravilhoso, com todas as músicas desse álbum aqui e mais aqueles sucessos extraordinários do Pink Floyd e do David Gilmour também. Então tem esse cartazinho aqui. Além disso, né, como eu já falei, tem o livrinho aqui, o Paradise Lost, muito bacaninha, capa dura, tá? Capa dura, bem legal. E tem aqui o do álbum propriamente do David Gilmour, Rattle That Lock. Um espetáculo, gente. Um espetáculo. Vou abrir só umzinho aqui, vai ver uma foto aqui na estação de trem, que marcou muito ele e a Polly Samson, né? Muito bem. Gente, indescritível.
adorei ouvir esse álbum novamente, já ouvi mais de 10 vezes, espetacular, Rattle That Lock. Se você tiver oportunidade, se você gosta muito de Pink Floyd, se você gosta muito de David Gilmour, procura essa caixinha aqui, esse box. Tem no Mercado Livre. Não está tão caro assim, não. Não está assustador, não, tá? Pensando que um CD hoje em dia de boa qualidade está mais de R$100, né? Tá 150, 160, um CD de boa qualidade, tá? E isso aqui é um pouquinho mais caro realmente, mas também vem com CD, vem com DVD, vem com esse negócio todo que eu mostrei aqui para vocês, tá? Fica essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador. Até a próxima.